Olá, sejam todos bem-vindos ao Fórum Internacional do Semiárido. Aqui quem fala é o Jailson Lopes Albuquerque, autor desse trabalho, conjuntamente com o professor Francisco Clébio Rodrigues Lopes, orientador. Bom, o trabalho tem como título Novas Formas de Morar, os loteamentos fechados no bairro Renato Parente, Sobral, Ceará. Bom, é bom sempre lembrar que esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no programa do Propigel. Bom, e a produção capitalista dessa cidade, hoje, ela redefine o acesso de cada um à cidade. Ou seja, para acessar a cidade, no primeiro momento, parte do princípio de que necessita ocupar um espaço. Só que ocupar esse espaço nessa produção capitalista da cidade, a princípio pela moradia, vai ser um diferencial, ou seja, vai produzir um mosaico irregular nessa cidade. Porque essa produção capitalista da cidade não permite que todos tenham os mesmos acessos. Somente alguns vão conseguir ocupar as melhores áreas, enquanto outros irão ocupar outras áreas mais precárias. Bom, e é nesse momento que a habitação entra como um elemento investigativo, ou seja, essa produção capitalista da cidade para produzir novos lucros e tudo, é que surgem esses novos produtos imobiliários, que é os loteamentos fechados. Então, loteamentos fechados representa essa lógica capitalista da cidade. Então, é um produto destinado para uma pequena parcela da população. E é nesse momento que a moradia entra como mercadoria. Bom, para obter essa mercadoria, que é a moradia na cidade capitalista, nem todos têm acesso, como é o caso dos loteamentos fechados. Somente alguns têm acesso a essas moradias. E quem consegue essas moradias são as classes médias e média alta. Por isso que essa moradia versus mercadoria é um produto destinado para poucos. Desse modo, os loteamentos fechados surgem como essa expansão urbana imobiliária de Sobral. Bom, a expansão urbana imobiliária de Sobral dá-se principalmente a partir de 1960. Bom, a partir de 1960 a gente vê mais a cidade saindo daquela delimitação entre o rio e a ferrovia. Então, a expansão imobiliária de Sobral e urbana é apreensível a partir da década de 1960. Aqui a gente tem os loteamentos fechados no bairro Renato Parente. Bom, os loteamentos fechados no Renato Parente seguiu essa direção da expansão imobiliária e a partir desse mercado imobiliário capitalista surgiram bem distantes das áreas centrais, foram para locais periféricos e fronteiriços da cidade. Bom, e o objetivo desse trabalho é analisar a produção do espaço urbano a partir da implantação dos loteamentos fechados no bairro Renato Parente e os discursos mercadológicos que a viabilizam esses empreendimentos. Como metodologia para atender esse objetivo, partimos da pesquisa bibliográfica, da visita a campo e realização de entrevistas semidiretivas. Resultados e discussões. Bom, daqui é o primeiro loteamento fechado, que é o loteamento Granville, surgiu em direção à Serra da Meruoca. Aqui também é o condomínio Moradas, que também surgiu em direção à Serra da Meruoca, no bairro Renato Parente, que seguiu essa lógica da expansão imobiliária capitalista. Bom, e o que esses loteamentos oferecem? Bom, aqui a gente tem uma imagem da arquitetura hostil, ou seja, é uma arquitetura que surge como proteger essas pessoas lá dentro. Então, é uma arquitetura destinada para a proteção e o afastamento daqueles que são considerados inimigos. Bom, e no Moradas, que é um dos condomínios desses loteamentos fechados que surgem nessa expansão imobiliária, o discurso mercadológico principal para a comercialização desses loteamentos é a segurança, ou seja, a segurança é o principal discurso mercadológico para essas novas tipologias. Bom, e o principal discurso para comercializar esses loteamentos é esse paisagismo como elemento central, ou seja, a natureza entra como mercadoria. Então, a segurança e a natureza é o principal discurso mercadológico. Então, quando eles fazem esse tipo de empreendimentos, é esse padrão diante da promessa de um retorno de vida mais tranquila. Então, quer dizer que essas novas tipologias trazem esse retorno à vida tranquila na cidade. Então não saem da cidade
Não precisam sair da cidade para ter isso. Então, dentro da cidade, há esses elementos que capturam os moradores. Então, os loteamentos fechados surgem como essa promessa. E aqui a gente pode ver o discurso mercadológico. Então, eles sempre apelam para essa fetichização da natureza, essa fetichização da segurança. Ou seja, então, o principal discurso mercadológico vem dessa natureza e dessa segurança. Como a gente pode ver aqui a evolução nas edificações do primeiro loteamento, que é o Granville. Então, ele tem uma ocupação, a gente pode ver as áreas de infraestrutura dentro, ver os equipamentos de lazer, ou seja, e tudo isso é um discurso mercadológico para trazer e capturar essa camada solvável da população sobralense que quer morar em algo novo. Bem, aqui a gente tem uma evolução nas edificações do condomínio Moradas, então também o condomínio Moradas também parte desse princípio, parte dessa ideologia que a, a, o discurso mercadológico principal é a segurança e a natureza. Bom, aqui o Garnon chama essa atenção para essas ideias militares que adentram esses empreendimentos, né? Então, os loteamentos fechados dessas ideias militares com forma de inibir aquele inimigo. Então, a segurança é o principal fator para a comercialização desse produto. Bom, e nas nossas considerações finais, então, os loteamentos fechados em Sobral estão em áreas de descontinuidade, tecido urbano da cidade, a busca pelo seu próprio espaço privativo. Então, essa relação da natureza com os empreendimentos imobiliários é diante da fetichização. Então, ou seja, os loteamentos fechados é essa fetichização da natureza e da segregação é a principal discurso mercadológico. Então, a natureza e a segurança é o principal discurso mercadológico desse novos empreendimentos. Nossas referências e nosso muito obrigada.